Então, nossa aulinha de hoje aqui é sobre a diferença entre hebreus, judeus e israelitas. Você sabe a diferença entre hebreus, judeus e israelitas? Então, é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, né? Sobre essa diferença entre os hebreus, os judeus e os israelitas. A diferença começa lá nos hebreus. Primeiro, ver os hebreus são descendentes de Abraão. Nessas aulinhas que a gente tiver, você sempre acha a Bíblia apanhando aqui. Não vou estar pegando a Bíblia para não ficar muito extenso, né, de início. Depois vocês comentem aí o que vocês estão achando, o que vocês acharam da aula, se foi produtivo, se foi legal, tá bom? Então começa ali em Gênesis 14:3. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra lá Gênesis 14, onde a gente vai começar a estudar ali em cima de Gênesis. Então, Gênesis 14:3. Beleza. Em Gênesis 14:3 diz assim, ó: porém um homem conseguiu escapar, veio contudo a Abraão, o hebreu. Aqui em Gênesis 14:13 é a primeira vez que vemos o termo hebreu, né, designado ao Abraão. Então, o povo hebreu, quando a gente fala povo hebreu, ele vem aqui de Abraão, né? Abraão. Ele vem de Abraão, tá? De Abrão aqui na época, né? Então, em Gênesis 14:3 a gente vê esse início desse termo chamando o povo de hebreu. Em Gênesis 12:1-3 a gente tem assim também, ó: e o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei que você uma grande nação e abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que abençoarem, amaldiçoarem aquele que amaldiçoar. Em você são benditas todas as famílias. Isso aconteceu aqui no ano aproximadamente de 2000, vamos por aqui, ó, de 2000 antes de Cristo a 1700 antes de Cristo. Então aqui a gente tem esse período, quando começou o povo de Deus ali como os hebreus, né, através de Abraão, primeira vez, foi através mais ou menos no ano 2000 a 1700, né? Esse termo, eles referem a um povo nômade, né? Porque a gente pode ver aqui que Deus fala para Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, né? E vamos começar aí a vida e vamos começar a desenvolver. Então, através de Abraão começou o povo de Deus, né? Isso inclui Abraão, Isaac e Jacó. Então, Abraão, Isaac e Jacó eram do povo hebreu, né? Então, o povo hebreu inicia a história bíblica. Então, a gente já descobriu aqui o povo hebreu. Agora a gente vai vir aqui para os israelitas. Os israelitas, o povo de Israel. Então, nos israelitas aqui, começa a partir de Jacó. Então, quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, né? Então, os israelitas... Nossa, deixa eu pegar duas canetas aqui para conseguir. Então, os israelitas vêm de Jacó. Então, Jacó transforma aqui em Israel, né? Então, ó, a mudança do nome a gente vê lá em Gênesis... Escrevi errado aqui, ó. Gênesis, no capítulo 32, 28, ó. Gênesis 32, 28, a gente pode ver a mudança lá. Então diz assim: não se chamarás mais de teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, em Gênesis 32, o nome de Jacó muda para Israel, e aí a gente começa a formação das tribos, lá em Gênesis 49. Então, em Gênesis 49, a gente tem a formação das tribos, né? É a saída do Egito, né? Que a gente vê ali, e narra aqui, na verdade, aqui em Gênesis 49, mostra a formação das tribos. Eu não peguei aqui a formação das tribos porque é muita coisa, né? Depois você abre aí a Bíblia e dá uma olhada em tudo aí na Bíblia, a formação dos povos.
E aí a gente pula lá para Êxodo 1:7. E aí sim começa, ó, o Êxodo 1:7 ele narra o crescimento dos israelitas, né? Então, narra o crescimento dos israelitas no Egito após a morte de José. Então, nós temos aqui os hebreus vindos de Abraão, depois Jacó, um hebreu, muda-se o nome de Jacó para Israel, e aí começa o povo de Israel a tomar forma ali, em número, era um povo fértil, poderoso, né? Então lá em Êxodo 1:7 diz assim, ó, mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentou muito, eles se multiplicaram e tornaram-se extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Isso aqui aconteceu de 1700 a.C. a 930 a.C. Então a gente tem esse período aqui onde o povo se transformou de hebreu para israelitas. Tá? Então aqui de 1700 a 930 o povo já ali era os israelitas. Né? Ali os momentos importantes que a gente pode ver, a gente tem ali a escravidão no Egito, a libertação com Moisés, a formação das 12 tribos, o período ali de juízes e reis. Então, nesses períodos, né, que a gente pode ver ali, dessa escravidão do Egito que a gente lembra lá, depois de José, depois veio a libertação de Moisés, depois dividiu as tribos, depois veio os juízes, depois de Moisés os juízes dos reis, a gente vê que nesse período, onde era um povo de Israel, um povo israelita. Tá? Aqui o povo já é uma nação organizada. Então, o que marca aqui? O início e a organização. Então, os hebreus é o início e os israelitas é a organização do povo. Então, a gente vê aqui a organização do povo, tá? E aí, era um povo posturado, um povo organizado. E aí, então, a gente vê aqui os judeus. Nos judeus, ele marca ali, ele vem derivado de Judá. Então, os judeus vêm do povo de Judá. Então já tinham dividido as tribos, né? E aí vem da tribo de Judá. Por que veio da tribo de Judá? Em 1 Reis 12, a gente vê ali a divisão dos reinos, né? E na divisão dos reinos, ele vai narrar ali a morte de Salomão, narra a morte de Salomão, e aí divide o reino entre o rei Jeroboão e o rei Roboão. Então o rei Jeroboão fica com o reino do norte e o rei Roboão fica com o reino do sul, né? E aí o rei Roboão fica com Judá, né? E o rei Roboão com Israel, né? E daí passa a dividir. Então o povo de Israel, o reino do norte, e o povo de Judá, o reino do sul. Então não necessariamente um judeu ele é israelita, ele é de Israel. E nem necessariamente o povo de Israel é um povo judeu, porque dividiu ali. Se a gente vê ali no exílio, ó, aí depois vem o exílio, né? Em 2 Reis 25, diz assim, ó, relata a queda final de Jerusalém. Então, teve aqui a divisão de Judá, dos judeus e israelitas, aí veio o exílio da Babilônia, né? Aconteceu várias coisas lá, o rei do norte começou a adorar outros deuses, começaram a se casar com outros povos, e aí Deus permite que o rei da Babilônia venha, tome o povo, né, leve para a escravidão, aí depois vem Daniel, aí depois vem o retorno com Esdras, né? Esdras 1 vai narrar ali o retorno do exílio da Babilônia, né? Que passa ali em torno de 538, aqui 538 a.C., tá? E aí vem o rei Ciro e liberta o povo. Aí a partir de 930, né? Antes de Cristo para cá, até hoje, a gente tem o Reino do Norte e o Reino do Sul, né? Que é Israel Norte e Sul, Judá. Então a gente pode ver ali os momentos importantes, a divisão dos dois reinos, né? Norte e Sul, a queda de Jerusalém, mais ou menos nesse ano aqui, 538, o exílio da Babilônia e o retorno do povo, tá? Então nesse período aqui a gente tem judeus, hebreus e israelitas, né? Após o exílio, então, o termo judeu passa a representar o povo de Deus, né? Porque aqui estava o reino de Judá, onde tinha ali Davi, né? Onde veio a descendência de Jesus. Então, o povo judeu
é chamado o povo de Deus, né? Porque esse povo aqui se corrompeu, tá? Então tem essa diferença. Então, para a gente iluminar essa bagunça aqui que a gente foi estudando, vamos fazer um resumo aqui entre os três termos, as três nações aqui, né? As três povos de Deus, que na verdade é um só, né? Mas foi se dividindo ali, foi se alterando durante o tempo, né? Só para a gente ter uma noção aqui. Então, ó, os hebreus, ó, só um resumo. Hebreus, israelitas e judeus. Então, a diferença dos três povos aqui, hebreus, israelitas e judeus. Os hebreus é o começo, então a gente pode pôr aqui como família. Os israelitas é a nação, então a transformação da nação, que é a das 12 tribos. E os judeus é o povo após a divisão. Povo após a divisão. Tá? Todo judeu é israelita, todo israelita é hebreu, mas nem todo hebreu é judeu, né? Nem todo hebreu ele vai ser judeu, tá? Por conta dessa divisão que a gente teve aqui, tá? Então, assim, resumindo, os hebreus é o chamado de Abraão, né? Que aconteceu ali no início. Os israelitas são a descendência de Jacó, tá? Descendente de Jacó. E o Êxodo, então aqui, chamado de Abraão. Aqui a gente tem o exílio, né? Descendência. Vou pôr aqui Jacó e o exílio. Exílio não, que é divisão, né? Divisão das tribos. Dividiu as tribos. E aqui sim o exílio. O exílio e o retorno. Então a gente tem os hebreus como a origem do povo de Deus, os israelitas como a formação de uma nação e os judeus após o exílio. Né? Então a divisão desses três termos é essa. Hebreus, o início, a família, a origem, né? Israelitas, a formação da nação, das 12 tribos, formou-se a nação como israelitas, e judeus após a divisão, aí teve a divisão ali do povo judeu, que veio de Judá, né? E o restante do povo ali do norte e do sul. Beleza? Então essa é a divisão dos três termos, judeus, hebreus, israelitas e judeus. Gostou da aulinha? Aprendeu alguma coisa? Conseguiu fixar a divisão entre os três termos? O que significa cada um? Começo, nação e divisão, exílio, retorno. Então, resumo. Hebreus, quando foi o chamado, a origem, é o começo, é a família. Quando chama israelitas, é a nação, a formação, a organização, as 12 tribos. Quando chama judeu, é o exílio, né? A partir do exílio ali o retorno, né? Que houve ali a divisão entre os dois reinos, norte e sul, e aí começou a chamar o povo de Deus de judeu, tá bom? Então esses três termos aí, os três termos hebreus, israelitas e judeus, para a gente entender melhor o que são, como são e quais são as diferenças aí desses três nomes do povo de Deus. Até a próxima, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa aí nos comentários se você gostou, o que você quer, qual tipo de aulinha você quer que a gente faça, o que você quer que a gente faça, se você gostou, se você não gostou, se você quer compartilhar, o que você achou dessa aula bíblica aí para você. Até mais.